Salve, salve os eletrônicos 4.0 do canal, meu nome é Denver Gonzalez e no vídeo de hoje você vai aprender a montar um circuito elétrico simples. Vamos montar um temporizador com um transistor, onde o objetivo desse circuito aqui é descobrir o tempo que o LED leva para acender com alto brilho. E aí, você topa? Se topa, então vamos nessa! Primeiro, nós vamos analisar esse circuito na teoria. Vamos fazer alguns cálculos matemáticos e verificar quanto tempo que o LED leva para acender com seu alto brilho. Depois, nós vamos montar esse circuito na prática, onde nós vamos utilizar um cronômetro e vamos verificar quanto tempo esse LED vai levar para acender com alto brilho, conforme os cálculos matemáticos que fizermos aqui. Ok? Então, vamos para a nossa teoria. Prestem atenção aqui. Nós temos um circuito elétrico. Nesse circuito elétrico, nós temos uma fonte de alimentação que vai fornecer 9 volts e é representado por VCC. Nós temos um interruptor, um liga e desliga. Ele é representado por S1. Nós temos também dois resistores. Nós temos o primeiro resistor de 1 mega ohm, representado por R1. O outro resistor, o valor dele é 2K2 ohm, representado por R2. Nós temos também, aqui nessa linha, um diodo, representado por D1. Esse é um diodo retificador. E nós temos um transistor NPN, representado por Q1. Desse lado do circuito, nós temos um capacitor eletrolítico de 220 microfarad, representado por C1. E nós temos um botão de reset, representado por S2. E aqui em cima, nós temos um diodo emissor de luz, mais conhecido como LED, e ele é representado por LED 1. E o que queremos saber? Queremos saber qual é o tempo para o brilho total do LED. E como é que funciona esse circuito? Bom, logo de cara, você deve ter reparado que nós temos aqui o interruptor S1 que está aberto. Se ele está aberto, não circula nenhuma corrente elétrica no nosso circuito. Se não circula nenhuma corrente elétrica, o nosso capacitor ele não é carregado. A carga dele é zero. Mas a partir do momento que nós ligamos a nossa chave S1, começa a circular uma corrente elétrica pelo circuito, uma corrente elétrica I. Essa corrente elétrica, ela passa aqui pelo resistor e começa a carregar lentamente o capacitor. Porém, o nosso LED continua apagado, porque existe uma barreira de potencial no nosso diodo retificador e existe também uma barreira de potencial no nosso transistor. Então, enquanto não for vencida essa barreira de potencial, o nosso LED está apagado. Mas a partir do momento que é rompida essa barreira de potencial, começa a circular uma corrente elétrica no emissor do transistor. E com isso, o LED começa a se acender. O acendimento do LED depende do valor do resistor e do valor do capacitor. Dependendo dos valores, o LED pode demorar muito tempo para acender ou pode até se acender mais rápido. E quanto é que vale essa barreira de potencial? Bom, por se tratarem de dois componentes compostos de cristais semicondutores, a barreira de potencial de cada um deles é de 0,6 volts, tanto para o diodo como para o transistor. Ambos possuem a barreira de potencial de 0,6 volts. Somando 0,6 com 0,6,
nós temos 1,2 volts. 1,2 volts é a tensão que esse capacitor precisa armazenar no seu dielétrico para poder romper a barreira de potencial do diodo, retificador e do transistor. Então vamos aos cálculos. Nós temos aqui uma fórmula T é igual a R vezes C. O que é isso? É a constante de tempo. E essa constante de tempo é o resistor vezes o capacitor, que no nosso caso é R1 vezes C1. E para descobrir qual é o tempo para o brilho total do LED, antes nós precisamos fazer um cálculo com logaritmo natural. E logaritmo natural a gente pode fazer através da calculadora científica. Uma calculadora com a tecla LN, como essa que você está vendo aí. Bom, o LN nós precisamos saber. Ele é a tensão da fonte de alimentação, que é 9 volts, dividido pela tensão da fonte de alimentação, menos a tensão da barreira de potencial, que sabemos que é 1,2 volts. Então, como vai ficar essa conta? Simples, ela vai ficar 9 dividido por 9 menos 1,2. LN vai ser 9 dividido por 7,8. LN vai ser igual a 1,153. Quanto que é o LN de 1,153? Isso vai dar 0,14. Esse 0,14 nós vamos fazer ele como produto do cálculo dessa fórmula. Então veja como vai ficar. T ela é igual a R vezes C vezes 0,14. T vai ser igual a R, quanto é que vale R? R vale 1 megaohm. Então, 1 megaohm nós vamos escrever na potência de 10. É 1 vezes 10 a sexta, vezes o capacitor. Quanto vale o capacitor? 220 microfarad. Então, vai ser 220 microfarad. Na potência de 10 escrevendo, ele fica 10 elevado a menos 6, vezes 0,14. 0,14. Quanto é que vai dar isso? Bom, nós temos uma potência de 10 negativa e uma positiva. Podemos cortar, vai ficar 1 vezes 220, que vai ser 220 vezes 0,14. 0,14. Fazendo esse cálculo, nós temos 30,8 segundos. Ou seja, para que o LED acenda com um brilho total, o tempo é 30,8 segundos. Vamos fazer agora esse circuito na prática. Vamos lá. Vamos montar o nosso circuito elétrico aqui nessa protoboard. Nós vamos precisar de um capacitor eletrolítico de 220 microfarads. Precisamos também de um transistor NPN, ele é o BC548. Vamos precisar ainda de um diodo retificador, o valor dele é 1N4001. Precisamos também de um LED. Um LED pode ser um LED azul, um LED verde, um LED vermelho. No caso eu vou usar um LED difuso. Você pode usar o LED que você tiver aí. Vamos precisar também de uma chave liga e desliga. Eu tenho aqui um botãozinho de pressão, que é para fazer o reset do circuito. Nós vamos precisar também de 2 resistores. Um resistor de 1 mega ohm e vamos precisar de um outro resistor de 2K2 ohm. E além disso, precisamos também de algumas conexões para que nós possamos montar o nosso circuito. Para a alimentação desse circuito, eu vou utilizar essa fonte de alimentação regulável, na qual eu vou deixar em 9 volts.
mas esse circuito pode ser alimentado também por uma bateria de 9 volts, que vai dar na mesma. Vamos começar a montar esse circuito elétrico aqui na nossa protoboard. Primeiro, nós vamos começar com a linha de alimentação positiva, o mais 9, que sai da fonte de alimentação. Vamos começar utilizando esse cabo, onde nós vamos conectar nesse trecho da nossa protoboard. Vamos trazer a nossa linha positiva aqui no meio da protoboard, dessa forma. Repare que aqui nós temos um jumper. Então, toda essa linha aqui é a linha positiva do nosso circuito, ok? Bom, essa linha prossegue e chegamos num resistor, um resistor de 1 mega ohm, que é o nosso R1. O nosso R1, ele é um resistor que serve para limitar a corrente elétrica. E o valor dele, de 1 mega ohm, é representado pelas faixas de cores marrom, preto e verde. Um dos terminais nós vamos ligar na nossa linha positiva, exatamente aqui. E o outro terminal do nosso resistor, ele chega num nó. Então vamos criar um nó aqui, sendo que vai ter um capacitor, um diodo e um botão de reset, ok? Vamos conectar o nosso capacitor. O capacitor eletrolítico, ele é um componente polarizado, ou seja, se eu ligar ele invertido, o circuito não vai funcionar. E como que eu sei o lado positivo? O positivo é o lado que tem o terminal maior e o negativo tem o terminal menor. Então vamos ligar a parte positiva aqui no resistor. Ok? Nós temos um diodo. Um diodo é esse componente que também é polarizado. Se eu ligar ele de forma invertida, o circuito não vai funcionar. Nós temos desse lado o anodo, que é o positivo, e temos o catodo, que é o negativo. O anodo vai no lado positivo do nosso capacitor, conforme o nosso esquema. Então vamos colocá-lo aqui. Ok? Prosseguindo, nós temos um transistor. E o transistor é um componente eletrônico que possui 3 perninhas. Esse é do tipo NPN, negativo, positivo, negativo. O terminal do meio é a base. Esse terminal é o emissor e o outro lado é o coletor. Então nós vamos ligar a base no catodo do nosso diodo, conforme sugere o nosso esquema. Bom, nós temos no coletor um resistor de 2K2, que ele é representado pelas cores vermelho, vermelho, vermelho. E nós vamos ligar no emissor do nosso transistor. Então nós vamos ligar exatamente aqui, dessa forma. Depois, ele pede o LED. E o LED é esse componente, que também é polarizado. Se eu inverter o LED, o circuito não vai funcionar, o LED não vai acender. E o terminal mais comprido dele é o positivo, que é o anodo. E o curto é o negativo, que chamamos de catodo. Então, nós vamos ligar o terminal do anodo na linha de alimentação, na linha positiva, ok? Exatamente dessa forma. Bom, ele pede que precisamos ligar o nosso coletor na linha negativa do circuito. E eu vou criar a linha negativa aqui. Então, esse terminal, ele vai servir de linha negativa. Então, temos que ligar o nosso negativo, né, no coletor do transistor. Vamos ligá-lo assim, exatamente dessa forma. Ele pede também para ligar o terminal negativo do capacitor na linha negativa, ok? Vamos fazer isso agora também. Leva até o negativo. E ainda ele pede para ligar
a chavinha de reset. Então nós vamos ligar esse botão. E ele está bem na linha que passa o transistor, o diodo e o nosso nó. Então não importa onde ligar a chave de reset. Eu vou ligar exatamente na linha da base do nosso transistor, que está aqui. Bom, o circuito está montado. Agora nós vamos ligar a nossa fonte de alimentação. E para isso, eu vou colocar aqui o cronômetro. E o cronômetro, assim que a chave de alimentação ser acionada, eu vou ao mesmo tempo apertar o cronômetro. Então, vamos configurar o nosso cronômetro. Opa, tá aqui, nosso cronômetro. Eu vou conectar a linha negativa e a linha positiva. Bom, eu vou dar play no cronômetro ao mesmo tempo que eu apertar a ligação da fonte de alimentação. Vamos ver quanto tempo o LED demora para acender com o seu brilho total. Vamos lá? LED apagado. O capacitor nesse momento ele começa a se carregar lentamente. Ele precisa atingir 1,2 volts. Assim que atingir 1,2 volts, ele consegue vencer a barreira de potencial do diodo e do transistor. E assim ele consegue acender o LED. E nesse momento, o LED já está com o seu brilho máximo. E o tempo decorrido foi 30,8, ou seja, aproximadamente 31 segundos, conforme nós vimos na teoria. Esse é o resultado, ok? E por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Fui!